bem-vindo, eu sou o Melo e você está no Clã Nerd. E mano, você com certeza em algum momento ouviu falar desse anime aqui, já que desde que lançou, ele vem surfando no mais absoluto hype. A história principal do mangá já foi finalizada lá no finalzinho de 2022, mas essa obra ainda tem muito a ser comentada, já que a segunda temporada do anime recentemente foi lançada. E caso você não conheça, te pergunto uma coisa: você curte porradaria generalizada entre gangues com uma boa história por trás e com personagens carismáticos que nos façam torcer pelo errado? Então seu lugar é aqui mesmo. Te convido a conhecer Tokyo Revengers! A história vai girar em torno desse cara aqui, Takemichi Hanagaki, um cara adulto que vive sozinho nesse cafofo velho. E ele não parece ter um objetivo de vida ou coisa parecida, e trabalha nessa locadora levando esporro. Até que um dia ele acordou e foi ver o Globo Rural, mas aí quando chegou na parte da desgraça, que todo mundo fica esperando, ele ouviu que uma tal de Hinata tinha cancelado o CPF. Não essa aqui. Mas aí você pensa, nossa, o que impressionou tanto ele? Bem, como vocês podem ver, ele não é lá um exemplo de como é ser bem sucedido. Então essa garota aí foi literalmente a única namorada que ele conseguiu na vida. Então o Takemichi acabou levando um choque de realidade, já que, pô véi, como ele acabou dessa forma, tá ligado? Onde ele errou, pena que isso não vai durar muito, já que um mavadão empurrou ele no trilho do trem. Surpresa! Ele não morreu. Aí você me pergunta, como? E eu te respondo, ele tirou a capacidade de voltar no tempo de um lugar onde o sol não bate. E aqui vemos como ele era nos seus 14 aninhos, com esse cabelo que ofende a moda no mínimo de uns 30 países diferentes, e essa calça que faz parecer com que ele tenha se cagado. Mas enfim, aqui conhecemos seus amiguinhos do passado, Akun, Takuya, Katsushi e Suzuki, que também andam de uma forma muito parecida com a dele. O Makoto que não tirava a mão do pau. O idiota do Yamagishi que achou que ia ficar inteligente se usasse óculos. O nosso líder, o Aquinho. E o Takuya, que eu conheço desde moleque. E ambos se acham os malandrões, os reis da cocada preta. Mas falham miseravelmente. E aí depois que ele apanhou pro lacaio da gangue, que eu já vou comentar, ele foi lá ver a patroa, que nessa época ainda tava viva e namorava com ele. Mas enquanto ele tava voltando, ele acabou vendo o cunhado dele sofrendo bullying. Aí já sabe, ofereceu uma breja pros malfeitores, que recusaram educadamente e voltaram para suas devidas casas. E pra fechar a noite com chave de ouro, ele dá o lendário aperto de mão, fazendo com que ele simplesmente voltasse no tempo, intacto. E adivinha quem salvou ele do trilho do trem? Exatamente, Cunha! Ok, nesse momento você deve estar boiando o que aconteceu, mas deixa que eu te explico. Nem eu! Now the world don't move to the beat of just one drum. Acontece que mesmo com o mangá finalizado, não dá de saber exatamente nos mínimos detalhes a verdadeira razão pela qual no começo o Takemichi precisava apertar a mão do Naoto para voltar no tempo. Mas sempre que ele toca a mão dele no passado, ele volta para o presente, e vice-versa, cerca de 12 anos, transitando entre 2005 e 2017. Nesse período em que ele não está no seu corpo, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, quando ele viaja para o passado, seu corpo no futuro fica adormecido. Entretanto, quando ele retorna a sua consciência para o futuro, seu corpo no passado passa a agir naturalmente como um adolescente que ele era, já que em uma simples decisão ele pode criar uma linha alternativa do tempo, que ele vai ser forçado a seguir. Sabendo disso, já dá de entender o que esse garoto espertinho vai tentar fazer, certo? Ele planeja desferrar com tudo e salvar a vida da patroa, mas há um obstáculo gigante à sua frente: os responsáveis pela morte dela, já que é a gangue mais poderosa e perigosa de todo o Japão, a Toman, ou, se você preferir, Tokyo Manji. E ela possui dois líderes, Kizaki e... Mickey! Pois é, Takemichi vai ter que lidar com dois rivais de uma só vez. Por isso, ele e o Naoto investigaram a fundo sobre isso e descobriram o ponto inicial da desgraça toda, que envolve a morte de um membro importante da gangue. Então o plano era fazer o Takemichi voltar no tempo, estabelecer relação com o Mike, que foi o primeiro líder da gangue, impedir que essa pessoa importante morra e não deixar que esses problemas interfiram no futuro. Então eles deram as mãos e do nada o Takemichi estava no meio de uma briga aleatória que ele acabou perdendo. E como o Takemichi é meio masoquista, ele veio repetir a dose, mas o grandalhão aí acabou sendo impedido de fazer isso, já que os brabos chegaram. Aí, o Kiyomasa. Você tá assustando a plateia. Você me deixa muito puto, seu merda. Ele é o vice-comandante da gangue Manji, Ken Ryuguchi. Chamam ele de Draken.
Mas agora, conhecendo a aparência do Mickey em 2005, que tá meio diferente no anime, mas é o ratinho da Disney, confia, e o Draken, que parece um poste, mas na real tem 1,65. É que o choque de realidade vem, já que tanto o Mickey quanto o Draken são muito gente boa, e acabaram fazendo amizade se dando bem com o protagonista. E o pior é que o Mickey é meio que um bebezão maromba, já que ele é um líder forte e respeitado, mas geralmente anda nessa forma nas costas do Draken, o seu melhor amigo desde sempre, e que sempre age como o suporte do Mickey na hora de liderar a gangue, geralmente tendo uma postura durona para impor respeito. Gangue essa que tem muitos membros legais, que eu adoraria falar sobre, mas o vídeo ia ficar extenso demais. Então vou citar o nome de alguns personagens que mais cedo ou mais tarde você vai acabar trombando com eles, já que possui algum cargo de valor na gangue, fazendo com que eles sejam importantes para a história. Baji, o capitão da primeira divisão. Mitsuya, o capitão da segunda divisão. Patin, o capitão da terceira divisão. Smile, o capitão da quarta divisão. Mas agora, conhecendo os personagens dessa gangue, como você acha que as coisas foram por água abaixo? Já que essa gangue parece ser algo tão mútuo e organizado. Isso você só vai descobrir acompanhando o anime e passando por diversos vilões, desde os mais complexos até aqueles com motivos mais imbecis que alguém poderia pensar. E o anime vai passar conforme o Takemichi vai avançando na linha do tempo, porque sempre há um mal maior que impede que ele tenha o seu final feliz e que ele consiga salvar a Hina. E enquanto ele não consegue fazer isso, a linha do tempo vai se repetindo por diversas e diversas vezes, entre diversas realidades alternativas. E pra vocês terem noção, tem linha do tempo que os planos do Takemichi e do Naoto dão tão ruim que literalmente todos os parças da Toman vão de base, velho. Resumidamente, o anime é isso, mas eu não posso terminar o vídeo sem explicar a verdadeira razão de eu estar chamando o Mike de Mickey, porque senão eu não vou ser perdoado nos comentários, serei esmagado que nem uma uva. Afinal, a partir da segunda temporada, a obra vai estar sendo streamada não pela Crunchyroll, e sim pela Disney. Não necessariamente é uma coisa ruim pra mim, por exemplo, o completo oposto disso, pois mesmo que eu seja um assinante da Crunch, acho interessante ela ter concorrência, para que sua qualidade não caia novamente, tá ligado? E nesse caso, ninguém saiu prejudicado além da própria Crunchyroll, já que diferentemente dos problemas que estamos tendo aqui na América Latina, com a High Dive monopolizando animes lá na América do Norte, a Disney tá espalhada por praticamente o mundo todo, então não tem risco de ficarmos sem maneiras oficiais de acessar o anime. Mas, se isso é bom ou ruim, fica ao seu critério. Eu sou o Melo e não se esqueça do mais importante, Deus te ama muito!